Abraão invocou o nome do Senhor. Na realidade, nem era Abraão ainda, era Abrão, já que muitos anos depois ele se tornou Abraão, pai de muitas nações. Nós estamos trabalhando em Gênesis, iniciamos um trabalho de orações em Gênesis, orando em Gênesis. Pregamos o primeiro sermão a primeira vez que se ouve que alguém invocou o nome do Senhor, primeira vez que se ouve de um interesse na raça humana de se invocar o nome do Senhor. Gênesis 4, versículo 26. A Sete nasceu-lhe também um filho, o qual pôs o nome de Enos. Daí começou-se a invocar o nome do Senhor. Depois, segunda palavra que pregamos, em Gênesis 5, versículo 24. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Andou, um homem de oração, um homem que tinha comunhão com o Senhor. Desta feita, nós vamos olhar para Gênesis 12. Para efeito de contexto, vamos ler o 7, é 12, 8, mas vamos ler o 7 também, para um contexto mais acurado. Quantos têm a Sagrada Escritura, a inerrante palavra do Deus vivo? Ótimo, louvado seja o nome do Senhor. Na minha tradução, Gênesis 12, 7 e 8, apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando daquele lugar para o monte ao oriente de Betel, armou sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Pai querido, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, rocha minha e redentor meu, e o povo de Deus apoiando a uma diz: amém. Glórias ao nome do Senhor. O exemplo de vida de Abrão, mais tarde Abraão, é um paradigma para todos nós. Todos que vivem pela fé têm Abraão por pai. Sim, Abraão é pai dos judeus, você diria, mas também ele é pai de todos aqueles que seguem o seu exemplo. Você sabia que Abraão é pai dos cristãos também? Você sabia que isso é dito explicitamente na Sagrada Escritura? Não, pastor Raik, eu não sabia. Pois então, agora à noite, você vai descobrir que isso é dito por Paulo em Romanos 4. Em Romanos 4, 11 e 12, Paulo chama o grande patriarca, o pai da linhagem judaica, de nosso, meu, seu pai também. Paulo diz isso explicitamente, então, Romanos 4, 11. Assim ele, Abraão, recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. E é igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos de fé que o nosso pai Abraão teve antes de passar pela circuncisão. Quando ele diz nosso, ele fala dos cristãos, meu e seu. O argumento aqui, para colocar numa linguagem mais inteligível, mais compreensível, é que Abraão obteve salvação
ou mais tecnicamente a justificação, antes dele ter sido submetido ao rito da circuncisão. Então, independente de ser circuncidado ou não, de ser parte do povo judeu, parte da aliança que Deus estabeleceu com um povo específico, você, tal qual ele, é salvo, não através de ritual, não através de cumprir uma determinada coisa, seja batismo, seja vir à igreja, não. Você é salvo pela fé, porque você deposita a sua confiança no Deus vivo, que ressuscita os mortos, aleluia. Interessantemente, Noé morreu apenas 2 anos antes de Abraão nascer. Quando Noé e sua família saíram da arca, depois do dilúvio, aquele patriarca ofereceu um sacrifício a Jeová, Deus, o Criador, que então ele fez aparecer um arco-íris, Gênesis 8, 20, Gênesis 9, 12 a 17. Noé fez isso imediatamente após o dilúvio. E naquela época a adoração, só sobrou uma única família na terra, a adoração era somente ao Criador, somente ao Deus eterno, a Jeová era praticada. Com o passar dos anos, outra vez a maldade ganha força, e a idolatria ganha espaço, e culmina na Torre de Babel, que todos vocês conhecem muito bem. A construção da Torre de Babel é uma idolatria ao próprio homem, pois a intenção de Babel foi a exaltação do nome do homem, e não do nome do Senhor. Lemos em Gênesis 11, 5, o que diziam os pecadores inveterados de Babel: vinde, construamos uma cidade e uma torre cujo ápice penetre nos céus. Desta forma, nosso nome será honrado por todos e jamais seremos dispersos na terra. Os grandes edifícios, as grandes torres, os mega arranha-céus declaram o poder do homem citadino, o homem que inventou a cidade. Vocês lembram que foi a linhagem maldita de Caim que inventou a cidade? Deus criou o homem para ser campestre. Deus criou, e a intenção de Deus era que o homem vivesse uma vida camponesa, mas a linhagem caínica inventou a cidade. Isso não quer dizer que por você morar numa cidade você é necessariamente um pecador, não, mas isso mostra a origem do espírito citadino, aonde superabunda o pecado. O arranha-céu, o edifício, a torre, é, digamos assim, o cúmulo do espírito citadino. É uma exaltação ao orgulho do homem. Isso nos remete a Isaías 30, no qual o juízo do Senhor se revelará pela queda das grandes torres. Você sabia disso, meu irmão? Da mesma maneira como as torres, os grandes edifícios são um símbolo, uma imagem do poderio, da asserção do homem, o esmagamento das torres será uma prova de que Deus está humilhando o homem nos momentos finais, nos momentos apocalípticos, narrados por Isaías 30, 25 a 27, que narra a queda das torres, no dia da matança, no dia do juízo final. Isaías 30, 25 em diante. No dia do grande massacre, quando caírem as torres, diz Isaías, regatos de água fluirão sobre todo o monte elevado e sobre toda a colina altaneira. A luz da lua brilhará como o sol, e a luz do sol será 7 vezes mais brilhante, como a luz de 7 dias completos, quando o Senhor cuidar das contusões do seu povo e curar as feridas
que os inimigos lhe causaram. Vejam, de longe vem o nome do Senhor, não o nome do homem, o nome do Senhor com ira em chamas, densas nuvens de fumaça. Seus lábios estão cheios de ira e sua língua é fogo consumidor. Quando os grandes edifícios da terra caírem e o Senhor exaltar o seu nome neste planeta. Amém, meus irmãos? Babel, então, e os grandes edifícios, existem cidades, eu já tive em cidades, que você fica tonto só de olhar para cima, nos arranha-céus, que é uma maneira do homem se exaltar, dizer quão grande ele é. Em Babel, a grande torre, a primeira torre, o coração humano já havia descendido para o mesmo nível de corrupção pré-diluviano, descrito em Gênesis 6:5. Essa é o veredito mais terrível sobre a raça humana que lemos na Bíblia. Gênesis 6:5, o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos de seu coração era sempre e somente para o mal. Assim era a geração antes do dilúvio, que terminou sendo destruída, e a geração de Babel, a geração da torre, erigido por seu próprio nome, destruído no futuro será. Do nascimento de Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio, Gênesis 11, até o nascimento de Abraão, temos apenas 8 gerações, cerca de 290 anos, pois Arfaxade nasce em 1658, após Adão, e Abraão nasce 1948 anos depois. Vale notar que o pai de Abraão, Terá, e toda a sua família estavam já atolados em idolatria e afundados em paganismo, como descobrimos quando lemos Josué. É interessante que essa parece ser a tendência universal do homem. Deus tenta recomeçar e o homem mergulha no pecado. Deus tenta limpar tudo e o homem mergulha no pecado, como um pêndulo. Lemos em Josué 24, anos, séculos depois de Terá e Abraão. Já no finalzinho da sua vida, Josué diz: assim diz o Senhor, Deus de Israel, além do rio habitaram antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, e serviram a outros deuses. Mas como foi que Abraão aprendeu sobre Jeová? De que maneira o nobre e digno Abraão, o pai da fé, aprendeu a respeito de Jeová? Sabemos que o Senhor sempre tem os seus servos fiéis na terra, como temos visto aqui, e Sem era um deles. Embora não fosse o filho mais velho de Noé, em geral Sem é sempre referido primeiramente, provavelmente por causa de sua fé, de sua confiança em Deus. Um texto curioso em Gênesis 9, 26, Noé se refere a seu filho Sem, muito tempo depois, ele diz, o Deus de Sem. Noé se referiu a Jeová, o seu Deus, o Deus de Noé, como o Deus do meu filho, não Jefité, não do cão, mas de Sem. Então, por essa linha santa, a gente faz a conjectura de que Abraão aprendeu a respeito do Deus verdadeiro. Quando ele era criança, Abraão deve ter ficado fascinado de saber que tinha um ancestral seu vivo, que havia presenciado a civilização antes do dilúvio. Ele já havia presenciado 400 anos de história humana. Sem tinha visto toda a maldade do mundo pré-diluviano. O grande dilúvio, afinal, havia limpado a terra. A formação das primeiras nações, à medida que a humanidade se multiplicava, na época sombria da rebelião de Nimrod, na Torre de Babel. O fiel Sem não se envolveu naquela rebelião, imaginamos. Assim,
quando Deus confundiu as línguas em Babel, Sem e sua família continuaram a falar a língua original da humanidade, a mesma língua que Noé falava. Abraão era dessa família e certamente cresceu com muito respeito pelo seu ancestral Sem, com quem chegou a conviver. Além disso, Sem continuou vivo durante a maior parte da longa vida de Abraão. É possível, então, é muito possível, que Abraão aprendeu com ele sobre o Deus de Noé, o Deus de Sete, o Deus de Enoque, que andou com o Senhor. Uma das coisas que nos chama a atenção imediatamente a respeito desse homem que invocou o Senhor é a sua obstinada busca por Deus. O texto que lemos hoje, Gênesis 12, 7 e 8, lemos: o Senhor apareceu a Abrão e disse: a tua descendência darei esta terra. Abraão construiu um altar dedicado ao Senhor. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu um altar, isso é um refrão na vida dele. Construiu um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. É a segunda vez que essa expressão, invocou o nome do Senhor, aparece na Sagrada Escritura. É a segunda vez que essa expressão, invocou o nome do Senhor, aparece na história da humanidade. Notamos em Gênesis 4, 25 e 26, que quando do nascimento de Enos, o primogênito de Sete, suscita-se então pela primeira vez no coração humano o desejo de invocar o nome do Senhor, como nós lemos e vamos ler de novo, Gênesis 4, 25 a 26. Novamente Adão teve relações com sua mulher, e ela deu à luz outro filho, a quem chamou Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho, disse Eva, no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época, começou-se a invocar o nome do Senhor. A oração, a invocação do nome do Senhor se repetirá várias vezes na vida de Abrão. A Bíblia não esconde os fracassos dos seus personagens, ao contrário, os denuncia abertamente. Lemos a respeito de alguns fracassos na vida deste grande homem. É interessante que há muito poucos relatos de grandes homens de Deus que não haja falhas também. Isso me anima muito, porque eu também sou tão sujeito a falhas e tão capaz de falhar. Lemos que depois que Abraão invoca o nome do Senhor, ele fracassa horrivelmente. Em Gênesis 12, 10 a 20, quando ele abandona a terra prometida para ele, no meio de uma fome, e ele vai para o Egito, faz com que a sua esposa Sarai minta, e ela acaba em um harém de Faraó. Vocês conhecem a história do fracasso de Abraão, mas isso que interessa, ele estava sempre pronto a se arrepender. Abraão estava sempre pronto a se arrepender e a invocar o nome do Senhor. Depois que ele sai do Egito, depois do fracasso descrito em Gênesis 12, 10 a 20, depois que ele retorna para Canaã, de onde ele nunca deveria ter saído, depois que ele retorna à terra prometida, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anos antes, pela primeira vez, tinha construído ali um altar. Aí vem o refrão: ali Abraão invocou o nome do Senhor. Após a separação de Ló, que escolhe mudar para a região de Sodoma, Gênesis 13, 10 a 13, Abraão se muda para um novo local em Canaã e prontamente invoca o nome do Senhor, erigindo um altar em sua nova residência, sua nova morada. Gênesis 13, 18. Olha como isso fica repetindo, parece um estribilho de um hino.
Gênesis 13, 18. Então Abraão mudou seu acampamento e passou a viver próximo do lendário Carvalhais de Mamre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Vale notar a diferença fundamental entre Abraão e Ló, seu sobrinho. Ló representa o crente carnal, enquanto que Abraão representa o crente espiritual, comprometidíssimo com Deus. Ló representa o crente voltado para as coisas deste mundo. Abraão representa o crente voltado para as coisas do mundo vindouro. Ló é avarento, cheio de interesse por riquezas e pelos bens desta vida, como vemos claramente em sua escolha ao morar nas campinas de Sodoma e Gomorra. Gênesis 12, 10 a 13. A Bíblia ensina que quem ama este mundo, o amor do Pai não está nele. Lemos em 1 João 2, 15 a 16. Não amem o mundo, nem o que nele há, diz o apóstolo João. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Tentando ganhar as riquezas e as demais coisas desta vida, Ló perdeu todos os seus bens e, o que é pior, perdeu a sua família também, pois embora as suas 2 filhas tenham escapado com ele de Sodoma, elas se prostituem com o pai, praticando incesto. Gênesis 19, 30 a 38. Por outro lado, tão diferente do cenário triste que eu acabei de pintar, tão marcantemente diferente do cenário de Ló, Abraão, Hebreus 11, 9 a 16. Abraão peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Eu acho esse texto tão precioso para o meu coração. Esse texto toca tanto no meu coração. Abraão peregrinou em Canaã como se estivesse em terra estranha, vivendo em tendas. Isso é simbólico, meus irmãos. Isso é simbólico. Captura o espírito do que o autor de Hebreus está querendo dizer aqui. Abraão viveu como um peregrino naquela terra, em tendas, bem como Isaac e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele, Abraão, esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Todas as vezes que nós cristãos assumimos a mesma postura que Abraão, passamos a nos reconhecer como estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Você está buscando uma pátria, meu irmão, minha irmã querida? Se estivessem pensando nesta cidade, teriam oportunidade de se voltar para ela. Em vez disso, esperam uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por esta razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, pois lhe preparou uma cidade. Deus, todos que se veem como peregrinos, como estrangeiros nesse mundo, todos que se veem assim, Deus tem preparado uma cidade. Aleluia. Abraão escolheu invocar o nome do Senhor. Abraão, diferente de Ló, que nunca é dito na história de Ló, de cabo a rabo, nunca é dito que ele invocou o Senhor em momento nenhum. Abraão escolheu invocar o nome do Senhor e se tornou pai de todos os que invocam Deus como seu Senhor. Todos que invocam um Deus verdadeiro. Essa característica na vida do patriarca é vista muitos anos mais tarde. Já para o lado do final da sua vida, esse refrão volta outra vez. Olha para frente em Gênesis 21, 33.
Estás com a tua Bíblia? Olha mais à frente, Gênesis 21, 33. Já Abraão está vivendo com os filisteus aqui. Gênesis 21, 33. Enquanto morava entre os filisteus, Abraão plantou uma tamargueira em Berseba e ali invocou o nome do Senhor. E ali invocou o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Abraão plantou uma tamargueira em Berseba, invocou o nome do Senhor, o Deus eterno. O mesmo homem que construiu altares a Deus para oferecer-lhe sacrifício, teve que construir um altar para sacrificar a sua própria vontade. Em Gênesis 22, 9, o teste final, já na vida do bem idoso Abraão. Abraão construiu um altar, diz Gênesis 22, 9, e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e colocou sobre o altar em cima da lenha. O mesmo homem que construiu tantos altares para invocar o Senhor, construiu um altar para sacrificar a sua vontade, para sacrificar o seu sonho, para sacrificar os seus planos, para sacrificar os seus desejos. Que imagem belíssima do que o Deus eterno faria com seu próprio filho. A imagem de Abraão sacrificando Isaque é a metáfora, é a pintura de Deus Pai sacrificando Cristo Jesus na cruz do Calvário. Abraão, por assim dizer, matou seu filho, embora o anjo o parasse no momento do golpe final, porque cria que Deus podia ressuscitar aquilo que ele tivesse entregado ao Senhor. Você que invoca o nome do Senhor, você que está aqui hoje à noite e que invoca o nome do Senhor, tenho certeza que é por isso que você veio aqui na casa do Senhor, para invocá-lo, o nome, prestar-lhe culto. Você está disposto a sacrificar os seus sonhos, a sacrificar os seus planos, a sacrificar os seus desejos no altar do Senhor e dizer: Senhor, seja feita a tua vontade. Eu tenho pensado assim, ou eu tenho pensado assado, mas eu estou disposto a colocar no altar do sacrifício para que o Senhor decida, para que o Senhor resolva. Esta foi a postura de Abraão, e por isso ele foi chamado de amigo de Deus. Toda pessoa que se arrepende dos seus pecados, coloca a sua confiança em Cristo e sacrifica o seu futuro no altar do Senhor, torna-se filho de Abraão. É desta forma que somos chamados a agir hoje. Exatamente. É dessa maneira que eu e você somos chamados a agir hoje, a fim de que sejamos tidos como filhos de Abraão. Não foi assim que Zaqueu foi chamado? Não foi assim que Zaqueu, o publicano, foi chamado em Lucas 19, 9, palavras do próprio Jesus. Olha só os lábios do Senhor Jesus: hoje houve salvação nesta casa, porque este pecador, esse publicano, também é filho de Abraão. Que título maravilhoso! Que eu e você sejamos achados também como filhos de Abraão. Todos que invocam o nome do Senhor seguem as pegadas de Abraão. Ele é o pai de todos que têm confiança em Cristo, Romanos 4:11. Tais pessoas não vivem para este mundo, mas buscam a cidade celestial, cujo arquiteto e construtor é Deus. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou
o nome do Senhor. Ora, Deus, que você também esteja disposto a, em todos os momentos, invocar o nome do Senhor e colocar no altar do Senhor os seus planos, colocar no altar, abandonar a sua vida, abandonar o seu destino nas mãos do Senhor. Se você assim fizer, você será chamado de filho de Abraão, pois assim ele agiu.